Hoje o que nos traz aqui é falar um bocadinho sobre a corrupção e a confiança nas instituições. Em relação à primeira parte, corrupção, nós vamos olhar para ela de três perspectivas. Uma primeira e generalista tem a ver com as percepções gerais das pessoas sobre a corrupção. Um segundo momento tem a ver com a avaliação da política em si de combate à corrupção. E um terceiro momento tem a ver com a experiência particular das pessoas com o fenômeno da corrupção. E no segundo momento faremos uma breve apresentação sobre o estado da arte no que a confiança nas instituições diz respeito. Assim sendo, a primeira parte, que nos fala sobre a corrupção, do modo geral, a percepção que os angolanos têm do fenômeno entre 2018 e 2019, aqui um certo equilíbrio, uns que consideram que ela, cerca de 44% consideram que ela diminuiu um pouco ou diminuiu muito, ao passo que 33% consideram que ela aumentou um pouco ou aumentou muito. Portanto, a percepção não consegue nos apresentar uma maioria absoluta, mas temos sim uma maioria relativa que nos assegura que ela diminuiu entre 2018 e 2019. Depois há uma outra questão que também me preocupa, tem a ver com a denúncia, já que os apelos são vários para que todos participemos nesse processo, mas em relação à denúncia, a maioria dos angolanos considera que há um risco associado, no caso de denunciar, de retaliação, ou então sofrer outras consequências negativas. E essa percepção merece destaque nos angolanos mais escolarizados, entenda-se com ensino superior, completo a frequentar o ensino superior, os angolanos residentes na província de Luanda, os angolanos residentes na província de Cabinda e os residentes na região leste do país, onde temos as 4 províncias agregadas, Lunda Sul, Lunda Norte, Mochico e o Quando Cubango. No fim, também essa percepção é bastante alta nos angolanos que residem nos meios urbanos. Se considerarmos que Cabinda e Luanda são as províncias mais urbanas, de acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística do Censo 2014, portanto não há assim grande surpresa em encontrarmos residentes de Cabinda e Luanda nesse grupo que considera maioritariamente que há um risco associado à denúncia dos casos de corrupção, risco de retaliação ou de sofrer outro tipo de consequências negativas. No segundo plano, quando a gente olha para o combate à corrupção, a gente se preocupou em avaliar fundamentalmente 4 coisas. Uma é a percepção que se tem de que o presidente João Lourenço está a usar esta luta contra a corrupção para afastar adversários internos no seio do próprio MPLA. E aqui também os angolanos estão divididos. Assim, uma maioria relativa de 39% considera que sim, João Lourenço está a usar o combate contra a corrupção para afastar adversários internos no MPLA, ao passo que 31% dos angolanos discordam dessa perspectiva e 30% são neutros, não concordam nem discordam. Uma outra questão que preocupa bastante tem a ver com a percepção que se tem de que a luta contra a corrupção eventualmente possa pôr em causa a estabilidade política. E por conta disso, deve haver uma certa amnistia para proteger a estabilidade política do país. Aqui também, a maioria dos angolanos se opõe a essa perspectiva de perdão para promover a estabilidade política, ao passo que apenas 30% dos angolanos concordam com essa abordagem ao problema da corrupção. Um terceiro elemento que tentamos também avaliar tem a ver com a recuperação do patrimônio, dos bens financeiros e patrimoniais adquiridos com recurso à corrupção. Aqui também a maioria dos angolanos entende que sim, o Estado deve recuperar os bens financeiros e patrimoniais adquiridos com recurso ou por meio da corrupção. Depois queríamos saber se, no geral, os angolanos olhavam o desempenho do governo nessa direção de combater a corrupção como um desempenho bom ou um desempenho mau. Aqui também a maioria dos angolanos entende que, nesse quesito, o desempenho do governo angolano não é tão bom assim. Portanto, estamos a falar de
54% dos angolanos que avaliam o desempenho do executivo como sendo mau ou muito mau e 32% entendem que, nesse quesito de combate à corrupção, o desempenho do governo é bom ou muito bom. No que tem a ver com o segundo elemento dessa nossa apresentação, a corrupção, a percepção dela no setor público é muito alta e aqui se destaca a Polícia Nacional, os funcionários públicos e os funcionários das administrações municipais. Portanto, para a maioria dos angolanos, esses três órgãos dentro do setor público são aqueles que são mais percepcionados como estando envolvidos em casos de corrupção. Nota curiosa, essa percepção massiva do envolvimento do setor público na corrupção é mais concentrada nos angolanos com maior nível de escolaridade também, é concentrada nos angolanos residentes nas províncias de Cabinda, Luanda e os residentes no meio urbano e nos mais jovens. Mais jovens estamos a falar angolanos com entre os 18 e 25 anos de idade. Portanto, é uma nota também curiosa. Agora, no que tem a ver com a experiência das pessoas com a própria corrupção, aqui sim, as pessoas são muito mais conservadoras, como é de esperar. Portanto, a percepção do fenômeno é alta, mas a experiência individual, as pessoas tendem a ser mais conservadoras. Mas destaca-se a mesma Polícia Nacional, que os angolanos relatam como sendo aquela instituição que eles mais pagam gasosa, seja para evitar ter problema com a polícia, seja para solicitar assistência da polícia para tratar uma ou outra situação. Em segundo lugar, os serviços que proporcionam do Ministério da Justiça, com os quais temos que lidar para a emissão de um documento qualquer de identificação, estão em segundo plano, na experiência direta das pessoas com a corrupção, e no terceiro plano estão os serviços ligados ao setor da saúde, da assistência médica ou medicamentosa. Terceira parte dessa conversa tem a ver com a confiança que os angolanos depositam nas instituições. Os angolanos, a sua maioria, confiam muito mais nos líderes religiosos do que, por exemplo, nos órgãos eleitos, como o Presidente da República ou a Assembleia Nacional. Essa maioria que confia mais nos líderes religiosos representa 53% dos angolanos, e os que confiam menos nos órgãos eleitos, Presidente da República 37%, Assembleia Nacional 31%. Nota curiosa que no aspecto da avaliação do nível de confiança, são os angolanos mais velhos, com menos escolaridade, da região leste, centro e sul do país, do meio rural e mulheres que apresentam os maiores níveis de confiança, seja nas autoridades religiosas, seja nas Forças Armadas, que vêm logo em segundo lugar nesse ranking do nível de confiança, e seja nas próprias autoridades tradicionais. Uma outra curiosidade que era interessante partilhar, já que o nosso sistema democrático assenta fortemente nos partidos, não é? A partidocracia em detrimento da cidadania, tentamos perceber a confiança que os angolanos depositam nos partidos políticos. Aqui sim, os angolanos, uma maioria relativa, confia muito no partido, no poder, estamos a falar de 34% dos angolanos, ao passo que 31% confia nos partidos na oposição. A curiosidade aqui vem dos residentes de Luanda, que confiam mais nos partidos na oposição do que no partido no poder. Em termos sociodemográficos, mantém-se a tendência. E, por fim, curioso, em termos de ranking de confiança dos angolanos nas instituições, a Comissão Nacional Eleitoral, que é responsável pela gestão do processo eleitoral, é a instituição pública que os angolanos menos confiam. Apenas 27% dos angolanos confiam na Comissão Nacional Eleitoral. E esse quesito é mais sensível na província de Luanda, caindo para 15% dos residentes da província de Luanda. E se pensarmos que Luanda tem 1/3 da população do país, temos aqui sinais de alguma preocupação. São os residentes de Luanda que confiam mais nos partidos na oposição do que no partido no poder,
e são os residentes de Luanda que menos confiam na Comissão Nacional Eleitoral, chegando o nível de confiança aos 15%. Acho que estão lançadas cartas para a nossa discussão. David, Câmia, Carlos Rosado, Luís e Paulo, estão lançados os dados. Estamos ao vosso dispor para ouvir os vossos comentários.